Isso a gente só consegue ter conhecimento através da litragem, né? Eu tenho um amigo que fala isso, ó, Charani, toma vinho, vinho, vai que experimentando tudo. Você vai depois mudando o teu paladar, mudando o teu gosto, as tuas vontades. Isso você fala bastante pra mim, então assim... Experimente sempre. Exato, cara. Então, pra mim... sempre. Porque você vê, é um vinho simples, mas tem persistência na boca, fica. Eu bato muito na vinho tecla, que marca, né? Eu bato muito na tecla de persistência, né? Porque ele não passa só. Se você deixar ele passear na tua boca e beber o vinho, ele vai ficar na boca, vai te entregar tudo que tem que entregar. Bom, Vitor, mas aí é muito caro. Não, caro é aquilo que você bebe e não te diz nada, a não ser o rótulo. Aliás, quando eu falo em rótulo, eu tomo muito cuidado com a armadilha do rótulo, né? E eu uso sempre de exemplo, eu pego qualquer vinho, sem nenhum mérito ou demérito, eu pego qualquer vinho de Bordeaux, por exemplo, ou mesmo da Borgonha, os rótulos são muito simples, né? Eles não têm cor, eles são preto e branco, às vezes tem uma cor dourada, uma cor vermelha, mas é uma coisa muito sutil, muito elegante. Quando você muda para o Novo Mundo, é tudo muito colorido, com esmalte, com estrela. Aquelas estrelas no canto da garrafa. Você fala, eu venho com muito seguinte, cuidado com o rótulo, porque o rótulo é feito para te atrair. Né? O Languedoc tem essa característica, você vê que ele tem um sabo dourado, mas é a característica da região. Como ele é considerado na França o Novo Mundo dentro do Velho Mundo, que é uma região, não é que ela seja nova, mas as regiões clássicas de cima meio que torcem o nariz para o Languedoc. E o Languedoc faz vinhos muito bons para o dia a dia, num preço de entrada acessível para padrão França. Mas ele já foge do padrão de rótulo que você tem em cima. Foge então você diz que é um vinho da entrada da França. É um vinho de entrada. É a região de entrada da França. Veja, para mim, hoje para mim, são as grandes surpresas de vinho francês para mim é o Languedoc. Porque você não está pagando Bordeaux, Borgonha, você não está pagando Rhône, você não está pagando Alsácia, você não paga Chablis, você está pagando Languedoc. Que, se você pensar em terroir, se eu não me engano, é um terroir mais barato que tem. Ele atinge o máximo de 30 mil euros por hectare. Se você comparar com Borgonha, os grandes terroirs da Borgonha chegam a 5 milhões de euros por hectare. Então, a diferença de 30 mil para 5 milhões. É o terroir, é o nome, é tudo. Mas é um bom vinho. Você vai dizer para Vitor, mas falta muita coisa. Sim, mas para o preço que você está pagando, ele dá na cara de muito vinho que a gente tem por aí de rótulo. Mas aí você diz que essa região, o porquê ela não é tão boa quanto? É pela quantidade de produção, terroir, de fato? Terroir não tem jeito. Né? Terroir é fundamental para vinho, né? É simples assim, é simples dessa maneira, né? A França toda, eu vou falar, nós estamos falando de França, era a bacia de Paris, né? Está embaixo do mar. Então você tem muito nutriente ali. E dependendo da região, da inclinação, enfim, de todos os aspectos daquele terroir, é uma coisa excepcional. Você quando entra dentro da Borgonha, por exemplo, ou mesmo em Bordeaux, mas principalmente na Borgonha, você entende por que é caro. O espaço é pequeno, o terroir é magnífico e você tem pouca produção. E eles têm valor, né? Eles têm cuidado de não deixar ter produção excessiva, porque isso é uma planta. Se você, nutrientes para 10 cachos é uma coisa, nutrientes para 8 cachos é outra, para 5 você vai mudando. Quanto menos cachos, mais nutrientes você tem, mais a força, a planta concentra a qualidade ali. Então, você tem um cuidado diferente de produção. Eu estou falando de você produzir 8 mil garrafas, 6 mil, 10 mil por ano. Em compensação, você vê em outras regiões do mundo o cara produzindo centenas de milhares de garrafas. E o mundo todo consome, né? O mundo todo consome. O mundo todo quer tomar aquele vinho. Porque ele é muito bom, ele é excepcional e a produção é pequena. O preço de escola. Você vê o último leilão que teve no Romandie Contigo, 45, ele bateu a casa de 5 milhões de reais. Vitor, e aí? Cara, é uma safra 45, uma safra histórica, é um Romandie Conti. Quantas garrafas tem? Eu brinco muito o seguinte, vinho antigo, você pode estar tomando efetivamente a última garrafa. Você não sabe, ninguém sabe. Esse eu sei que não é a última garrafa, não vai ser nunca. Mas aquele pode ser. E faz toda a diferença. Então, depende do que você está bebendo, mas terroir, meu amigo, é fundamental. Fundamental. Acabou, é simples dessa maneira. Né? Por que algumas regiões têm uma produção de maior qualidade e outras não? Terroir. Inclinação, sol, quantidade de água, umidade, isso tudo faz um composto
com um bom produto, aí descola o preço, a qualidade descola. Nós estávamos conversando antes sobre isso, né? Vitor, você vai tomar um grande vinho da América do Sul, por exemplo, Dom Melchior. Você vai tomar um Cheval Blanc. Não, me dá o Cheval Blanc. Não é só questão de preço. O que ele não te é entrega, só né? questão, é o que ele vai me entregar. Entendi. Eu sei o que ele vai me entregar. Né? Se for uma safra excepcional e eu tiver paciência para beber, eu deixar ele abrir, aí não tem limite. Então, vinho é paciência, vinho é tempo. Quanto mais pressa você tem num grande vinho, né, menos você vai pegar todo o potencial dessa garrafa. Isso é um vinho do dia a dia. Você acaba estragando, você perde o time do vinho e você estraga o vinho. É da qualidade. Você vai perder. Mas aí, vamos lá. Eu sou um cara que eu sou muito mediatista. O que eu estou fazendo comigo mesmo? Eu compro esses vinhos que são vinhos de guarda, eu estou escondendo de mim. Isso aí. Eu boto lá na garagem e esqueço ele lá. Isso aí. Porque eu não sei se eu vou ter condição e vou achar esse vinho daqui a 10 anos. Então, assim, eu compro, guardo... Você sabe por quanto que foi vendido e fizeram o cálculo dessa safra de 45? Ele foi vendido a 30 euros. Aí. Então, por exemplo, você é novo e tem idade. Investe nas safras que tem aí no mercado, 25, 20, 15, 10... França, por exemplo. Estamos falando de França aqui, porque a garrafa é França, a gente está elegendo isso. E guarda. Você tem tempo de beber. Eu não posso fazer isso, porque eu não terei tempo de beber. Eu bato sempre nessa tecla. Por que eu tenho muito vinho antigo? Eu não tenho tempo de esperar a plenitude. E aí eu vou ter que abrir antes. E não tem coisa pior, você vai ter esse prazer de fazer isso também. Você vai abrir a garrafa e falar assim, podia durar mais 10 anos. Mas você já abriu. Não tem jeito. A gente nunca sabe o momento abrindo. Certo. É uma coisa que todo mundo me pergunta. Mas você, por exemplo, você pegou um grande ícone desse aí, tá? Seja italiano, francês, português e tal. Você dando um vinho de guarda desse 30, 40 anos, a margem é muito pequena. Você vai pegar ele no auge ou já, às vezes, depende da situação, com início de decadência, mas é um início imperceptível. Agora uma pergunta que, assim, nós leigos que estamos... encantado. Você não é leigo. Encantado com o mundo do vinho. E todo mundo faz a mesma pergunta. Quando é o momento certo de você abrir aquela garrafa? Muitas das pessoas elas esperam a ocasião, uma data especial, mas qual é o momento certo de eu abrir uma garrafa? Acho que não existe. Depende do produtor, da safra, depende de onde é que aquilo está vindo. Vamos voltar ao exemplo do Cheval Blanc, né? São vinhos de guarda longa, 40, 50, 60 anos. Tá? Qualquer 30, 35 anos, o vinho já começa a chegar muito próximo do apogeu dele, dependendo da safra. Mas você abre e ele está vivo ainda, ele vai te oferecer tudo, etc. Vinhos do dia a dia, né? Até 5 anos. Vinhos melhorzinhos até 10 anos. Passou isso, ele entra em decadência e rápido. É o que a gente está conversando ali fora, né? Entendeu? Perde, você vai perder. Então, é muito perigoso você esticar demais uma coisa que não tem qualidade comprovada, o produtor ou o produto, e tentar dar a ele um ar de maturidade com 20 anos. Não, você falou do vinho que você está guardado lá, eu abro. Eu abriria. Por quê? Não é um vinho para durar muito tempo, não é um vinho já está com guarda, 10, da região dele, abre. Você não sabe onde é que ele estava guardado, que tem esse negócio também. Sim. Né? Qual é o risco de você comprar um vinho antigo? Quem era o dono? Se estava guardado adequadamente, se não estava. Tem uma série de coisas que você tem que ver na hora de comprar, que não é só o preço. O mundo do vinho é um mundo complexo. Complexo. E olha, meu amigo, você vê, uma garrafa de vinho chegou a 5 milhões. Vai até mais. E a própria Christie agora, depois, ela olhou um Lafite, mas foi mais barato, deu uns 3 milhões. Não tem preço, é quem quer pagar. Mas e aí? Você paga 3 milhões numa garrafa e não vai abrir ela? Eu abro. Eu também. Eu abro. Porque se você chega a ter 5 milhões para dar numa garrafa, não tem por que você não beber. Não faz sentido, né? Não, até para você saber o que está... Como que é aquilo. Como que é aquilo dali. Que é um outro assunto, cara. Por exemplo, quando você fala em decantação, aeração, é o que você está querendo fazer com vinho. Vinhos antigos. Vamos dizer que você tenha pego um vinho com 40 anos e que ele é um vinho de guarda.
você quando vai abrir, por exemplo, dependendo do local, você mesmo abrir, você tem que ter alguns cuidados para abrir, para evitar que você perca o produto. Deixar ele em pé, né? Um dia ou dois para poder o sedimento descer. Né? É normal, tem que descer, aquele sedimento amarga. Através dos teus conteúdos. E se você levar num grande restaurante, etc., ele vai manter isso em pé na adega. Ele vai abrir em pé sem sacudir. E, na verdade, ele joga fora de 2 a 3 dedos de vinho. Porque chega uma hora que você não consegue mais, porque o sedimento mexeu e vai amargar. Então, quem bebe esses vinhos já sabe que vai ter uma perda calculada. 2 a 3 dedos aqui embaixo, por causa do sedimento que vai mexer um pouco. Mas decanter, nem pensar. Não, é um organismo que você reanimou. Ele renasce, mas ele não vai ter muito tempo de vida, porque ele já está com 40, 50 anos. Então, o que tem que acontecer, vai acontecer na taça. Esse vinho que nós estamos bebendo, daqui a meia hora, 40 minutos, ele já é outra coisa. Por quê? Ele estava vivo, opulante, parará, e de repente ele começa a sofrer o processo de oxidação. Você imagina num vinho de 50, 60 anos. Então, decanter, não tem necessidade. Você pode até usar, mas vai ter que ser uma coisa rápida. Então, eu evito, porque deixa na garrafa. Porque eu tenho menos contato de oxidação. Deixa na garrafa. Tá, e onde a gente aprende isso? Na prática. É só na prática. Tem muita gente que... não é muita gente, não. Algumas pessoas falam muito, mas sem ter um fundamento. Sem ter um conhecimento, mesmo. Né? É fundamento. Você fala porque você ouviu, você viu, alguém comentou, etc., mas você nunca bebeu. Eu brinco muito que eu cito uma experiência no passado com meu filho, que eu falei, bom, agora eu posso encerrar. Que quando ele bebeu comigo um Bordeaux 59. E aí eu falei, não se preocupe em comer, vamos beber o vinho, depois a gente come. Eu trouxe outro vinho para a gente beber, com a comida, mas vamos beber. E quando a garrafa acabou, 3 dedos, ele virou para mim e falou assim, engraçado, eu hoje consegui perceber o que é evolução. Porque uma coisa é teoria. Tá no livro, vai no ChatGPT, olha e tal. Outra coisa é você botar na boca. Você botar no nariz e falar, caramba, entendi o que são os aromas terciários, entendi o que é a boca terciária, entendi o que é evolução. Só provando. Mas isso para mim, eu só consigo adquirir conhecimento através disso. Então, assim, por isso que eu já escolho, o vinho tal, eu vou beber com tal pessoa, porque eu vou aprender a extrair melhor aquilo. Você passa a ficar seletivo, você não vai querer abrir qualquer garrafa com qualquer um. Porque se a pessoa não percebe ou não quer perceber, aí você está jogando fora o líquido. Isso é normal, tá? Você vai começar a selecionar o que você vai beber com quem. Porque como eu estou nesse início ainda, então eu quero adquirir mais conhecimento. Então eu vou tomar o vinho com um amigo. Experimente sempre. Sempre. Porque não adianta abrir garrafa por abrir. Não vai, você vai tomar cerveja no... É isso aí. Você vai, dependendo do que você está bebendo, você vai ter que obrigatoriamente ter companhia, até para conversar, perceber, etc. A vida ser chato. Não é chato. Faz parte do processo. Não, é uma coisa automática. A primeira coisa que a gente faz é botar no nariz e tal. É uma coisa que você faz sem nem perceber. É uma coisa que vira meio que a tua rotina mesmo, né? Você bota no nariz e tal. Se você perceber agora, já com meia hora mais ou menos da nossa conversa, já é outra coisa. E ele vai mudando. Vai se tornando mais fácil até de beber, porque você começou a domar tudo, ele deu tempo dele abrir, aquilo te incomodar menos e vai voltando a um processo de evolução forçada, porque você abriu, vai oxidando, mas que já muda o vinho. Essa percepção só no dia a dia. Se você vira essa garrafa, você não percebe. Você tem que dar tempo ao tempo. Vinho não tem pressa. Vinho é uma bebida que não tem pressa. Isso não é cerveja, que você tem que beber gelado. Ele tem a temperatura dela de serviço, mas se você estiver num ambiente refrigerado, etc., ele vai manter aquilo dali 20 graus, 19, e aí você consegue beber. Né? Mas é um aprendizado que não tem volta, meu amigo. Não tem, você descola um pouco de uma série de situações, de série de pessoas e de encontros que você não quer. E você começa igual um maluco a guardar a garrafa, porque você não quer abrir qualquer garrafa. E vai te dando prazer de comprar cada vez mais, para futuramente você já tomar o que você comprou antes. E isso é muito bacana, assim. Eu li aquele livro, já viu, com certeza já deve ter lido, O Paladar Não Retrocede. Então, assim... O paladar não anda para trás nunca. É isso, você abre uma porta, quando você olha para trás, você fala, pô, eu já gostei disso, aí você vai tomar aquele vinho. Você comentou, antes estava comentando de preço de vinho, não é que seja um fator primordial, mas ele pesa.
Pesa porque você está associando qualidade a preço, uma série de coisas. Mas você já olha hoje para um vinho que você bebia 4, 5 anos atrás e fala, como é que eu pude beber aquilo? Como é que eu gostava daquilo? Como é que eu gostava daquilo? O paladar evolui, não retrocede e você não compra mais. Não vai comprar mais. Não, e você não toma mais. Às vezes eu vou na casa de algum amigo, vou abrir um Catena Zapata. Eu falo, puta merda. Não quero mais. Não, eu trouxe o meu, Você não quer mais. Outro dia eu estava num jantar, uma amiga levou, e sem nenhum demérito, levou um vinho que eu até brinquei. Eu falei, poxa, não vou nem abrir o meu, porque se eu abrir o meu, mato o seu. Deixa você abrir o seu. Porque senão você sobrepõe. E aí fica deselegante, ela abriu e tal, bebemos, ficou todo mundo feliz e tal, mas eu tive o cuidado, não, é muito vinho e tal, eu guardei, porque se eu abrisse, ele ia matar obrigatoriamente o vinho. E a ideia não era essa, era conversar, bater papo. Então eu guardo o vinho.